Fala galerinha, tranquilidade, Felipe Basílio com vocês novamente. E hoje eu tô trazendo um vídeo aí que a galera tava esperando, né? Falando sobre o top 7 curiosidades sobre os meus animes. É isso aí. Então, nesse top 7 eu vou fazer o seguinte. Na verdade eu fiz um top 6, são 6 curiosidades que eu separei que algumas pessoas no passado perguntaram, ou coisas que eu achei interessante para esse primeiro vídeo. E depois, o que seria o top 7, vai ser eu respondendo as perguntas dos inscritos. É isso aí, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então vamos lá, a primeira curiosidade que eu separei para vocês aqui. Curiosidade 1. O Jack mora no planeta Terra? Então, na verdade, não. O planeta parece bastante com o planeta Terra, tem condições para viver, né, como no planeta Terra, é bem semelhante, mas não é o planeta Terra. O nome dele é Mundo Prólogo, ele é um mundo antigo, né, é um mundo que não é evoluído como o nosso planeta Terra. Então, tem coisas que parecem com o planeta Terra, outras que já não tanto, conforme você vai lendo a história. O Mundo Prólogo, ele está localizado na constelação Salamandra. Para quem já viu o longa-metragem, né, o filme 1 do reboot, no caso, tem essa informação lá. Essa informação só está lá no filme. Se você vê o anime normal, os episódios, não tem essa informação, porque ela foi adicionada depois e ela está apenas no filme. Então, se você não viu o filme, ou se faz tempo que você já viu a série, né, assista lá, que você vai ver coisas que você não se lembrava. Ah, e uma outra curiosidade dentro dessa curiosidade é que eles são considerados humanos, né? Para quem vem de fora também, eles são considerados humanos, mas não é o planeta Terra, né? O Mundo Prólogo é um mundo ficcional. Curiosidade 2. Você usou referências de quais animes para criar a sua história? Então, claramente, né, tem algumas referências de alguns animes específicos que eu já assisti ou que eu assisti quando era criança. E o primeiro deles é Pokémon. Né, até a questão de você explorar, conhecer animais novos, né? O narrador fala lá qual é aquele animal, o que ele faz, de onde ele vive. Então isso aí vem basicamente do Pokémon mesmo. Tem também referências ao Inuyasha, que o Inuyasha, quando aquela joia lá se quebrava e se partia em, sei lá, milhares de pedaços, não sei quantos pedaços, fragmentos, né? Então basicamente também acontece isso no meu, o meteoro, né, que cai. Quando na queda ele se despedaça e os estilhaços de meteoro vai para tudo que é lugar. E esses estilhaços atingem alguns animais. E esses animais passam a virar monstros e ficam contaminados, né, por causa desse fragmento. A diferença é que se você tirar o fragmento, você destruir o fragmento, o monstro morre. Não tem como salvar ele. Na verdade, virou monstro, acabou. Não tem mais como você salvar, fazer ele voltar ao normal. Referências ao Naruto, alguns aspectos, tanto com relação a vilarejo, com o nome de país, né, País da Pedra, País do Fogo, né, tem algumas pequenas referências sim a Naruto, mas com a questão do vilarejo, das cidades, da estrutura assim, territorial, basicamente nesse ponto. E numa aberturazinha que eu fiz também, que eu fiz lá um pequeno Rasengan, né, para quem já viu, deve se lembrar da referência aí, o Jack mandando Rasengan. Na verdade ele não tem esse poder e nem vai ter. Foi só uma referência, uma pequena homenagem que eu fiz ali quando eu coloquei na abertura. Mas de fato ele não tem esse poder diretamente como um Rasengan. E Dragon Ball Z, né? Mais na questão das batalhas, aquelas batalhas que vão destruindo os locais ou que são muito rápidas, ou que os golpes são mais fortes, né? Sai aquele... Inclusive eu até usei algumas sonoplastias do Dragon Ball em algumas batalhas, algumas cenas específicas. E sim, eu usei esse tipo de referência do Dragon Ball. Curiosidade 3. Como funciona a contaminação pelo meteoro? Então, tem algumas formas, né? Primeiramente pelo fragmento, como eu falei agora há pouco, né? Conforme o impacto, os fragmentos voaram e contaminaram todos que ali tiveram contato com ele, ou que o fragmento penetrou na pele e aí já era. Basicamente isso aconteceu com os animais. Toque, você também, se você tocar na pedra do meteoro, que ela é radioativa, então se você tocar, você adquire, você passa a ser contaminado. Essa contaminação pode ser boa, entre aspas, ou ruim.
Você pode só adquirir poderes, ou você pode também virar um monstro. Assim como os animais viraram um monstro, você também pode virar um monstro, perder a sanidade e ficar loucão das ideias. Também isso pode ser transmitido pelo DNA, né? Se uma pessoa ela já é contaminada e ela passa a ter herdeiros, né? Passa a ter uma prole, vamos dizer assim, essa prole ela pode receber essa contaminação direto pelo DNA. E um caso específico, que é onde as pessoas têm poderes e não vêm do meteoro, são as pessoas que vêm de Euzir. Qualquer ser alienígena, né? Ser alienígena que venha de Euzir, a grande parte deles já nasceram com poder. E claro que isso vai ter uma explicação também na história. Então, esse caso específico, então, o povo de Euzir, que veio, né, para o mundo, ou que apareceu no mundo prólogo, ou em outros planetas, aquele poder ali dele já nasceu com ele, como se fosse os X-Men, já está no DNA mesmo. Curiosidade 4. O Sr. John é parente do Jack? Muita gente já me perguntou isso, muita gente. Só que não, o Sr. John não é avô, não é tio, não é nada. Ele é só um velhinho que mora lá no Vilarejo Rocha, que conheceu os pais do Jack, era amigo do pai do Jack. E depois que o pai do Jack morreu para poder salvar o vilarejo, ele decidiu cuidar do Jack por um tempo até ele crescer, porque o Jack não tinha mais ninguém. Aliás, primeiro ele tinha a mãe dele ainda estava viva quando o pai morreu, mas depois a mãe dele desapareceu, aí ele ficou sem ninguém. Aí o Sr. John passou a cuidar dele, né, até uma certa idade. Inclusive foi o Sr. John que fez a roupa de aventureiro do Jack, porque o Jack sempre quis ser aventureiro, então vendo essa necessidade da criança, ele foi lá e fez a roupa, o que vocês podem ver na segunda temporada, nessa ceninha que está aparecendo aqui. Curiosidade 5. Quem é o último ancião e qual a importância dele na série? A princípio pode parecer que o último ancião é só um velho aleatório que está lá e as pessoas estão perseguindo ele, ninguém sabe por quê. Mas na verdade o último ancião foi o último líder que teve, que todos os líderes, eles eram idosos, né? Então era chamado de anciões. Então antes dele teve outros anciões, há gerações atrás. E ele foi o último porque ele não tem filho. Então como ele não tem filho, não tem como suceder, né, o trono, vamos dizer assim. Então ele foi o último ancião, o último daquela geração que era líder do Vilarejo Rocha. Inclusive lá na lembrança no flashback dos pais do Jack, mostra ele sentado na cadeira, ali ele ainda era o líder do Vilarejo Rocha, depois foi substituído pelo Andrew, que o Andrew queria ser o líder quando ele era criança, né? E quando ele se tornou adulto, ele se tornou realmente o líder. Até porque o último ancião dividiu o meteoro em 3 partes, e não se explica como, ninguém sabe como, mas ele fez essa divisão e ele espalhou pelo mundo e só ele sabe onde está as partes do meteoro. Por isso que os trigêmeos, sedentos por ter mais poder, e eles só sabem dessa forma de ter poder, né, que é ter ou tocar o meteoro ou ficar com ele, então eles vão atrás do último ancião para que ele revele onde estão essas 3 partes do meteoro e sequestra ele e vai com ele junto na jornada. Então ele tem sim uma importância e vocês vão ver mais à frente na história. Curiosidade 6. Quantos meteoros radioativos caíram no mundo prólogo? Então, posso falar que faz mais de um, né? O meteoro que a gente está vendo, essas 3 partes do meteoro que o pessoal fala, que está procurando, os trigêmeos, é um meteoro só, que foi dividido em 3, mas não foi o único meteoro que caiu efetivamente no mundo prólogo. E aí, por isso que vai ter a presença de outras pessoas aí procurando esses possíveis aí outros meteoros, tá? Mas eu não posso falar muito que isso é spoiler, então vocês vão acompanhar mais à frente. E agora, na curiosidade 7, para fechar, eu vou responder a pergunta de alguns inscritos aqui. Marcos Diocesano. Como você se sente incentivando várias pessoas a continuar os seus sonhos de se tornarem grandes animadores? Rapaz, isso é uma coisa que toca lá no fundo do coração. Pô, eu gosto muito, eu fico muito feliz. Isso aí não tem dinheiro que paga. A felicidade de saber que você está ajudando outras pessoas, que outras pessoas se inspiram no que você faz e que elas também se motivaram a fazer o delas porque você está conseguindo fazer o seu. Então, isso aí, sem dúvida, é uma coisa que é muito boa. Eu fico muito feliz aí e agradeço a todo mundo aí que
tem me apoiado, né? E que possivelmente veio se inspirar pelo que eu tenho feito aqui. Muito obrigado mesmo, de coração. Desenheiro Flipeiro. Você pretende fazer quantas temporadas de Jack Go? 10? Opa, aí sim. Então, rapaz, na verdade, não, são 3. Na verdade, seriam 3, né? Mas é temporada 1, temporada 2, que é dividida em 2 partes, né? E aí depois tem os spin-offs, como Jack, Os Heróis Classe S e mais outro que vai ter no futuro. Marcos, como você faz a base dos personagens e como você faz os efeitos como poderes de fogo, raio, etc? Então, eu pesquiso, eu vejo outras cenas de anime, algumas eu crio de cabeça. Eu gosto de redesenhar ou de desenhar de cabeça mesmo. Eu não gosto de ficar pegando da internet e colocando. Eu já fiz isso em algumas ceninhas específicas. Peguei uma ceninha pronta, lá um efeitozinho pronto, taquei lá, editei, é claro, né? Tratei a cena primeiro. Mas em geral eu acho mais legal você criar. Porque você criando ali, aquilo ali fica... faz parte ali, fica como se fosse uma roupa, né? Faz parte da animação. É como se fosse uma coisa que ele está incorporado dentro da animação. Então fica muito melhor você criar do que você pegar de fora. Mas tudo é estudo, treino, teste para dar certo. Claudionor Rosa. No mundo do Jack, os países são aliados ou inimigos? Pode haver uma possível guerra? Então, poder até pode, mas eu não planejei isso, eu não pensei nisso ainda. E os países são independentes, né? Cada um cuida de si, né? Alguns conversam entre si, mas eles são independentes, então cada um segue a sua vida com a sua cultura. Mas isso não quer dizer que não possa haver uma guerra no futuro. Só não está planejado no momento. Polari Uchiha. É muito difícil, gasta muito dinheiro? Não é difícil necessariamente, é trabalhoso demais. É muito trabalhoso fazer, ainda mais porque tem poucas pessoas comigo para fazer. Então é muito trabalhoso, mas não é difícil fazer. Até porque eu estou há 5 anos fazendo animação, então eu já peguei uma certa manha para fazer, mas trabalhoso com certeza é. Gasta muito dinheiro? Sim, cara, gasta sim, porque se você quer fazer uma coisa mais séria, com mais qualidade, você acaba tendo que gastar dinheiro, porque você tem que comprar equipamento, às vezes você tem que pagar alguém para te ajudar ou para participar, como é o caso de alguns dubladores. Então sim, gasta dinheiro, não dá para fazer nesse nível ou no nível superior sem você gastar nada, entendeu? Nem pelo celular, entendeu? Muita gente eu sei que anima pelo celular e tal, mas não estou falando que não vai chegar no meu nível, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que pelo celular você tem muitas limitações, então eu optei a fazer pelo computador mesmo, né? Tive gastos, inclusive agora com o lance da vaquinha no notebook, então enfim, cada hora você tem um gasto diferente. Force BR Studios Animation. Poderia ter Jack Shippuden? Bom, sim, basicamente eu posso dizer que vai ter uma minissérie onde teria um Jack Shippuden. Se você tá falando assim de um Jack adolescente, né, tipo o Naruto, né, adulto, quase adulto, né, então sim, vai ter um Jack mais velho, sim, isso vai acontecer e ele vai estar bem maior do tamanho normal que a gente costuma ver. Mas não vai ser uma série só focada nele especificamente, mas vai ter ele dessa forma sim. DG Games, quando vai sair a segunda temporada parte 2 de Lenda Jack Go? Então, DG Games, no momento não temos previsão de quando isso vai acontecer, mas um dia vai. E vá acompanhando as notícias aí, que aí quando tiver um anúncio, você já vai ficar por dentro. H Polar Studio, né? Como fazer os efeitos especiais, né? Foi o que eu acabei de responder basicamente aqui agora. E Force BR Studios Animation perguntou por que o Jack não tem sobrenome. Na verdade é porque no mundo deles ninguém tem sobrenome. Eles não usam sobrenome. Então não é comum para eles usarem sobrenome. Cada um se chama pelo primeiro nome. E inclusive há pessoas com o mesmo nome, né? Por exemplo, tem o Sr. John, tem o John Lagarto, né? Então ele só tem o primeiro nome mesmo. E agora respondendo a perguntas no Facebook, que agora eu me recordei que teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui, que foi o Caio Bonfim. Ele fez várias perguntas, na verdade, não vai dar para responder todas, mas eu vou tentar responder algumas aqui. Ele perguntou aqui, a difusão elétrica é o golpe mais forte do Ilha? Não. É um golpe médio dele, na verdade. Ele tem um golpe muito mais poderoso que inclusive ele já usou no mangá.
Foi o episódio piloto? Esse aqui é interessante. O episódio piloto foi um episódio que eu fiz há muito tempo atrás, quando era o Lenda Jack Go, o primeirão mesmo, o clássico. Foi o episódio 1. Na verdade eu tinha feito uma prévia antes que não existe mais, que eu já perdi. Mas aquele episódio 1, aquilo ali foi o episódio piloto. O 1 e o 2, na verdade, que é a continuação direta, né? Aquilo ali sim, foi o episódio piloto. Né? E depois eu segui com a série, e depois eu voltei e fiz o reboot. Mas o clássico pode considerar o 1 e o 2 como episódio piloto. E no Instagram, me perguntaram aqui, foram 3 perguntas. O Mateusito Guilherme, ele perguntou, eu vou falar do que eu me lembro, porque foi no Stories, eu não tô com ele aqui. Eu lembro que o Matheus, ele tinha perguntado se dava pra fazer, quanto tempo mais ou menos eu levava pra fazer a história do Jack, os episódios no caso, né? Então eu botei aqui pra ele, depende muito da duração da animação em geral. Se vai ter muitas cenas de ação, se a animação vai ser sombreada, com efeitos e tal. Então eu respondi pra ele, me baseando pelo Classe S, que tem em geral 17 minutos, tem ação e é bem mais trabalhado visualmente. Em geral eu levo 3 meses para fazer um episódio. Então é isso aí. Próximo, Pedro Marques Artes. Ele tinha me perguntado se iam ter várias outras séries ou várias outras sagas, né, envolvendo o Jack, envolvendo as coisas que eu faço. E aí eu respondi assim, ele perguntou se teria condição, né? Aí eu falei assim, opa, sim, mas vai depender da visibilidade da série daqui para frente nas plataformas de streaming. E a última pergunta aqui foi do Pedro Alcântara, o dublador Pedro Alcântara, que inclusive ele está participando aqui como um dos personagens, que é o Pedro Pendrive, e ele é diretor de dublagem também. E ele me fez a pergunta aqui, como eu comecei a animar, né? Como foi o início. Então eu vou ler o que eu já mandei para ele aqui. Na verdade, tudo começou com um sonho de criança de ter uma série animada, né, que passasse na extinta TV Globinho. Eu comecei mesmo a fazer mangás na época que muita gente estava fazendo, né, e também tinham sites que divulgavam. Daí minha história começou a ser conhecida. Depois de alguns anos comecei a trabalhar como professor de informática e desenho, que é a minha ocupação até hoje. E aqui eu tenho algumas brechas durante o dia. Daí comecei a estudar animação sozinho e fazer as primeiras cenas animadas, até que fui pegando o jeito. Já fazem 5 anos que atuo com animação de forma independente e faço grande parte dela no meu tempo livre. Também já fiz algumas animações para empresas, mas foram poucas. Hoje estou focado em produzir séries para serem exibidas em serviços de streaming, mesmo que apenas independentes. Bom, então, gente, agradeço aí pelas perguntas que mandaram, né? Não deu para responder todas as perguntas, que teve gente que fez mais, só que essas outras perguntas que eu não respondi vão ficar guardadas por uma parte 2, é isso aí. Então, quando tiver a parte 2, eu trago mais curiosidades para vocês aí. Valeu? Muito obrigado aí e até a próxima. Tchau, tchau.